de camiseta amarela, o bancário de saco cheio, conquistou a primeira convenção coletiva do trabalho, a nível nacional. Foi fantástico, porque de fato muita gente não acreditava que seria possível. É a única categoria que envolve bancos privados, empresas privadas e públicas, que tem uma convenção nacional que vale para todos os municípios do país. Resolvemos ouvir o clamor da categoria e começamos a fazer greve por banco. E isso se chama a famosa flexibilidade tática e firmeza de princípio. Vamos tentar discutir. Aí, antes de fazer o contrato coletivo nacional, as convenções coletivas já passaram a ser nacional e já passaram a ter função de lei. As partes respeitavam a convenção coletiva, independente do que achava o Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho. Se o tempo todo a gente não estiver falando que, poxa, é a conquista do trabalhador, a gente tem que correr atrás, a humanidade vai acabar voltando sempre para os mesmos erros. O meu sonho é que todo mundo entendesse a importância disso e o quanto isso é difícil de manter. E só da gente ter construído isso já é um marco histórico para nós. A gente deveria todos os dias agradecer muito a todo mundo que construiu essa convenção e mantê-la forte, viva, ano a ano, com toda essa conjuntura de ataques. Nossa, é uma coisa que os bancários têm que ter consciência, e eu acho que outras categorias também, porque a gente está indo para um cenário no mundo onde estão tentando descaracterizar o trabalho, estão tentando descaracterizar a importância de você ser formalizado, vendendo uma falsa ideia de empreendedorismo, que todo mundo vai ser empreendedor, todo mundo vai vencer, a meritocracia, e não é verdade. A gente precisa de ter trabalho decente, precisa de ter organização, precisa de ter jornada, precisa de ter descanso, precisa de ter política pública e precisa de ter sindicato forte, senão você, sozinho, você não vai conseguir. E é por isso que hoje nós estamos aqui em defesa do Banespa. Ela é construída por cada um de nós. Acabei com a panela, não tem o que comer. No final da década de 80, começo da década de 90, a CUT começou o debate sobre a importância do contrato coletivo. Porque no Brasil nós temos contrato individual. A CUT debatia à época transformar isso no contrato coletivo. Qual a diferença? O contrato individual, que é o que é praticado hoje, você reclama individualmente qualquer erro que o patrão faça contra você. Quando é coletivo, aí o sindicato representa você e vai no atacado. Quer dizer, desrespeitou a hora extra de um centro ou de uma fábrica. Tem 2.000 trabalhadores. Eles não precisam individualmente entrar. O sindicato entra o nome de todo mundo. Quando é individual, cada um dos 2.000 caras tem que ir, dos 2.000 trabalhadores tem que ir reclamar. Para nós, de bancário de São Paulo, era muito difícil fazer uma campanha salarial sem unificar com a categoria bancária inteira no Brasil. Porque o Bradesco, lá do Amazonas, tem o mesmo patrão que o Bradesco de São Paulo, como tem o mesmo patrão que o Bradesco do Rio Grande do Sul. O patrão é único, mas a categoria bancária está dispersa. Então, numa greve, portanto, a superação dessa fragmentação é uma condição essencial. No setor bancário financeiro, é um setor oligopolizado, ou seja, você tem poucos bancos dominando o sistema financeiro. E eles estão organizados ou a nível estadual ou a nível nacional. No momento que esses bancos têm essa figuração geográfica nacional, cada sindicato ele vai perdendo a sua função, porque ele passa a negociar com quem? Com o gerente da agência.
ele não consegue negociar com quem resolve. Então o sindicato ele vai perdendo o papel dele. Nós vamos mudar a CUT, que os pelegos querem afundar. Nós vamos mudar. A CUT é fundada em 83. Quando é por volta de 88, começa esse debate dentro da CUT, que nós tínhamos que construir o contrato coletivo, tínhamos que abandonar a Justiça do Trabalho, começamos a denunciar a Justiça do Trabalho como uma intervenção ruim para os trabalhadores. E esse debate, lógico, ele é, em tese, no conjunto da classe trabalhadora, patrocinado pela CUT. No nosso ramo, nós conseguimos evoluir ele de forma mais rápida. O Brasil é um dos países mais atrasados em matéria de direitos trabalhistas e a nossa categoria é uma das mais organizadas do país. Mas o grande debate que tinha era esse, era o respeito aos direitos dos trabalhadores, como é no mundo europeu, como as centrais sindicais da Europa, a italiana, a portuguesa, a francesa, todos esses sindicatos, eles tratam o direito coletivo. Na década de 90, os acordos eram feitos, né, banco a banco, estado por estado. E a gente começou a ter um acordo, primeiro, lá atrás, do salário mínimo, que era regional, o salário mínimo nacional, e isso deu base para a gente pensar uma convenção coletiva nacional. Então, você ter um instrumento único que vale para os bancários do Brasil inteiro, né, é uma conquista muito importante. Nós começamos a negociar com os banqueiros em 78. Aí em 79, e cada vez acrescentando mais coisas. Aí fizemos greve nacional, a Convenção Coletiva Nacional, e falamos para os caras, agora vamos partir para o contrato coletivo de trabalho. Ah, mas o governo não quer. Ah, se for do governo, vamos fazer nós. Se nós fizermos, a gente respeita, o governo vai a reboque. A questão do contrato coletivo de trabalho é uma questão nova. Contrato coletivo é sinônimo de novas relações trabalhistas. E você vê que isso não é tão fácil, porque inclui uma concepção de justiça do trabalho. Não tem que ter justiça do trabalho, tem que acabar com isso. Ah, mas se acabar com a justiça do trabalho, tem não sei quantos mil juízes trabalhistas, vai perder o emprego. Não, você muda, bota em outro lugar. Não tem que ter justiça do trabalho. Você faz os acordos, homologa lá no ministério e acabou. O ministro não tem que se meter no meio. Por isso que nós sempre criticamos a CLT. Porque a CLT garante, mas garante individualmente o direito. E nós queríamos que garantisse os direitos coletivamente. Direitos iguais para todos é uma conquista, não é uma doação, é uma conquista, não é uma luta. Eu até hoje continuo contra a Justiça do Trabalho. Eu acho que a Justiça do Trabalho tinha que ser fechada e aproveitar como servidor público o juiz naquilo que compete. Muita gente, mas se não fosse a Justiça do Trabalho, seria muito difícil. Lógico, mas nós estamos falando de uma mudança, de acabar com a Justiça do Trabalho e constituir outra forma de negociação. A Caixa, né, até 85, era economiário, eles não eram nem bancários. Fizeram uma grande luta para se tornar bancários, ter direito à negociação, ter direito à jornada de 6 horas. Então, a nossa convenção, ela é um instrumento que está acima da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foi destruída, em parte, na reforma trabalhista em 2017. Quando a gente tinha uma lei que protegia os trabalhadores, que ela foi destruída com a falsa promessa de gerar mais emprego, de desburocratizar uma série de coisas, de facilitar a vida do empresariado para que ele gerasse mais emprego, que foi uma mentira, que a gente sabe que nada disso aconteceu. Nossa convenção já era acima dessa legislação. Essa legislação foi destruída e a nossa convenção, ela está preservada, com muito esforço. Nem os trabalhadores, nem os patrões precisam da intermediação do Estado para resolver o seu conflito, para resolver a natureza conflituosa da relação entre capital e trabalho. E era curioso porque alguns advogados dos bancos trabalharam intensamente para não ter a convenção coletiva, que eles diziam o seguinte: não, esse pessoal está querendo ficar mais forte. Eu falei, não, é claro que eles vão ficar mais forte, mas também a negociação vai ficar mais transparente. Os bancos vão poder visualizar nacionalmente a sua estrutura de recursos do banco. E que nós podemos, através da negociação, nós podemos chegar sempre a uma solução que satisfaça as partes e que seja o resultado da correlação de forças entre os dois lados. É a melhor solução.
Nisso nós encontramos a receptividade também do lado dos bancários e encontramos a receptividade por lado dos banqueiros também. O processo de negociação coletiva setorial não tem paralelo na história do país. As negociações vêm evoluindo há cerca de 100 anos, tendo como marco a unificação nacional. Esse avanço garante igualdade de benefícios a todos os bancários, independente do banco ou do local em que atuam. A convenção coletiva dos bancários tem sido um importante instrumento para fortalecer a democracia, promover a igualdade, para ampliar os direitos trabalhistas. Bancos e bancários têm, ao longo do tempo, dado exemplos de como o diálogo leva ao fortalecimento de relações, promoção da igualdade e maior participação de funcionários na tomada de decisão. Nós já temos um patamar... Então foi o que a gente conseguiu, depois de muita discussão, muito atrito dentro do movimento sindical e no interior da FENABAN, houve muito atrito das partes. E nós conseguimos, depois de muito trabalho, fazer a convenção e celebrá-la aqui no auditório do sindicato, lá no segundo subsolo. Vamos aí andar pelas duas centrais aí, fazendo a nota o dia aí, o dia. Muitos bancários às vezes entram no banco falando, mas isso é que o banco me dá. Não, eu fiz greve para ter o ticket, eu fiz greve para ter PLR, eu sou uma bancária que eu fiz greve para ter todos esses direitos que eu tenho hoje, né? Então foram conquistas muito importantes para nós enquanto bancário, enquanto bancária no país. Percebeu que a consciência do trabalhador é muito mais forte do que o capital, mas ela só é forte se a gente se organizar. Por isso que o tempo todo a gente tem que estar enfatizando que é questão de conquista do trabalhador. Muitos dos nossos colegas não acreditam, né? Então, fazer com que eles acreditem que é uma conquista do trabalhador e sempre estar correndo atrás, porque a qualquer momento a gente pode perder os nossos direitos, as nossas conquistas. É uma manifestação dos trabalhadores em greve que querem o reajuste justo do seu salário. Como negociamos a cada 2 anos a renovação da convenção, antigamente era ano a ano, nós conseguimos estabelecer um sistema em que você negocia a cada 2 anos, mas você, entre uma negociação e outra, tem várias negociações por banco, por local de trabalho, sobre vários assuntos. Então você conduz a negociação para que a categoria entenda que nada caiu do céu. E essa convenção coletiva, ela não é só para discutir cláusula econômica. Nós discutimos cláusula econômica, discutimos cláusulas sociais, ali tem a participação do resultado, tem uma mesa de assédio moral, de combate à desigualdade, de questão do combate ao racismo, uma mesa que discute tecnologia e segurança bancária. Então, nós temos no único instrumento de negociação vários direitos colocados para os bancários e para as bancárias. Vai querer estabilidade e vamos cobrar do patrão. Tão importante pra mameta. Mulherada, vai! Hoje o bancário tem ticket de alimentação, ticket de refeição, PLR, auxílio creche bem melhor do que no passado, tem direitos de saúde reprodutiva, tem direitos de acesso à saúde, tem direitos na educação, tem direitos diferenciados no término do contrato, quando ele é demitido, ele tem direitos maiores do que os demais trabalhadores. O ticket foi um negócio assim, você tem um ticket para almoçar fora, porque a gente não almoçava fora, a gente trazia marmita. Ou quando a gente consegue vale alimentação, então, para você fazer compra no mercado, no açougue. O auxílio creche babá foi muito importante. Cada conquista que vai vindo pra gente vai dando aquela noção do que é ser uma categoria forte, organizada, conquistando coisas através da nossa mobilização, da nossa força, da nossa atuação junto com o sindicato. É muito legal. 10,3% de reajuste, participação nos lucros e resultados, melhores condições de trabalho, fim das metas abusivas. Estas são algumas das reivindicações dos bancários. E tudo isso foi construído com lutas, com greve, sem greve, mas sempre com luta. Eu sempre dizia para os banqueiros, quando eu negociava, nós não queremos fazer greve, nós queremos fazer um bom acordo.
A greve é consequência da intransigência patronal. Se vocês tiverem a noção de que é possível construir uma política de recursos humanos mais decente, e que isso é bom para a empresa também, nós vamos fazer, talvez, ficar 10 anos sem fazer greve. Mas, na verdade, a gente fazia greve praticamente todo ano. O tema Relações Compartilhadas entra em cena novamente e vem ganhando destaque na pauta do sindicato desde 2001. E a gente acabou usando sempre um tema que fala da igualdade, da questão da mulher, dos 6 meses, das relações compartilhadas, da mulher ganhar o mesmo que o homem, que a gente ainda não conquistou. A gente começou a discutir essa questão das mulheres. A gente já tinha mulheres aqui no sindicato que já estavam lutando para ocupar os espaços de liderança. Desde 83, o primeiro encontro da mulher bancária acho que foi em 83. Não podemos admitir que uma trabalhadora tenha a sua carreira profissional prejudicada porque teve filhos. Nós temos que respeitar as mulheres, acabar com a violência doméstica, acabar com a violência sexual. A gente gosta de falar que nosso sindicato é um sindicato cidadão, que tem questões que precisam de ser discutidas. Então, o trabalhador é mulher, o trabalhador é negro. Hoje, 11º cortejo racial do Sindicato dos Bancários. Então, o sindicato ele está discutindo as condições de trabalho, ele está discutindo a questão salarial, ele está discutindo as melhorias, a promoção, mas ele está pensando que o trabalhador está inserido numa sociedade. Os bancários adoecem por conta das metas abusivas, do assédio moral. Tem causado problemas nos bancários como síndrome do pânico, estresse, depressão. A gente começa a discutir assédio moral como conceito desde a década de 2000. Em 2020, a gente consegue, pela primeira vez, colocar na convenção coletiva a cláusula de prevenção ao assédio moral e sexual. Eu não estava bem. A pandemia mexeu muito comigo. Meu psicológico bem abalado, pressão, metas... Eu só pensava em sair do banco. A convenção coletiva é um instrumento vivo. Ele começou com 41 cláusulas, quando a gente assinou em 92 a primeira vez. Hoje nós já temos mais de 130 cláusulas, porque a cada ano que a gente vai renovar, a gente primeiro tem que manter os direitos que a gente tem nessa convenção e a gente procura atualizar a partir das demandas da categoria naquele momento que a gente está negociando, naquele momento que a categoria está vivendo, aquelas demandas. Então ele é vivo, ele vai se atualizando. É uma coisa que a gente precisa de preservar, porque ele garante que as nossas condições de trabalho vão melhorando ou vão sendo rediscutidas ao longo de um período, para que a gente vá melhorando nas condições de trabalho, nas condições de salário, o que a gente abarque as novas questões do trabalho que estão surgindo, como a tecnologia, fechamento de postos de trabalho, a questão do Covid que a gente falou há pouco tempo, né? Então é vivo, não é uma coisa engessada, não é uma coisa que está lá na pedra, né? É uma coisa que ela vai sendo construída a partir da mobilização e da necessidade da categoria, né? Gente, bom dia a todos. Hoje o sindicato está aqui falando de saúde. E a gente tem 32 convenções assinadas, uma história de conquistas muito forte em várias áreas e, portanto, de muita referência. Muita coisa que nós negociamos acabava virando referência para as outras categorias reivindicarem, conquistarem. Acabavam até influenciando a lei, a legislação. Nós tivemos também muitos quadros, muitas lideranças que acabaram disputando as câmaras de vereadores, disputando as assembleias legislativas nos estados, no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, e eles também levam essas propostas e viram leis. A gente influenciou a legislação trabalhista brasileira. A nossa mesa tem importância maior do que negociar apenas para nós mesmos, mas virar referência, influenciar a legislação, influenciar as pautas das outras categorias, e mudar, de certa forma, os costumes, os usos e costumes do Brasil. Teve uma época, quando nós começamos a implementar a política de contrato coletivo que nós queríamos, nós fazíamos pré-acordo. Ou seja, dia 31 de agosto, nós assinávamos um acordo com os bancos, dizendo que
nós e os bancos não íamos à Justiça do Trabalho. Achamos que o tribunal pode ficar fora desse processo e que nós podemos chegar a um acordo através da negociação. Nós assinávamos por escrito para que nenhuma das partes se sentisse prejudicada. E fizemos isso durante longo período. Por quê? Porque nós queríamos a garantia de que pudesse ser executado. E com isso, a convenção coletiva, o contrato coletivo, ele passa a ser renovável. Então tem cláusulas que entram, tem cláusulas que saem, tem direitos que são exauridos porque deixam de existir, tem direitos que são incorporados. Então ela é móvel, né? Dependendo sempre da correlação de forças, que é o que a gente dizia. Os nossos direitos têm que ser garantidos pela correlação de forças. Se a gente acreditar que a justiça vai garantir, nós não vamos se dar bem nesse filme. Tanto que em 91 nós fizemos uma manifestação em frente ao TRT aqui em São Paulo, na Avenida Consolação, e demos cartão vermelho para a justiça. Muita gente criticou, muitos sindicatos estão malucos, não sei o quê, mas nós nunca mais voltamos lá, fazem 30 anos. Faz 30 anos, nunca mais voltamos lá. Seguindo o distanciamento social, os bancários caminharam pelo centro do Rio de Janeiro, propondo um diálogo com a população e denunciando o descaso dos banqueiros. E a necessidade de luta diária, ela tá sempre aí. Tipo, se os bancos não quiserem assinar, você não tem CCT, não importa coisa. E eles só podem e só querem assinar porque nós somos organizados e vamos pra luta todas as vezes que precisa. Todas as vezes que fomos chamados, fomos pra luta aguerridamente. Nossa última greve grande foi 31 dias de greve, acordando 5 horas da manhã. Isso em 16, um golpe. E depois você não tem greve, mas não quer dizer que não teve mobilizações. Pra gente conseguir todos os acordos 18, 20, só com a mobilização constante e organização da categoria em geral. Os bancos se aproveitam do momento de pandemia para justificar a retirada de direitos da categoria bancária. O Comando Nacional é muito bom, de fato, mas sozinho eles não conseguem fazer nada. Se você não tiver uma base organizada, olhando, atendendo as chamadas, conseguindo fazer o diálogo com os colegas, que não é um diálogo fácil. As pessoas cada vez mais têm uma ideia de que são empreendedores de si, que vão ganhar do seu dinheiro e podem sentar com o patrão e negociar e explicar todas as vezes que não é assim, que não é fácil fazer essa negociação. Os companheiros que votam na proposta 1 de aceitação, por favor, erguem os crachás. A convenção coletiva, ela, primeiro que é uma das poucas que englobam a nível Brasil, né, toda a categoria. Então, e assim, o pessoal precisa entender também que a convenção coletiva, não, apesar de a gente ter conquistado tudo isso, a gente pode perder a qualquer momento, né? Então, eu falo que é uma sementinha que foi plantada até agora. E vai para mim e para as futuras gerações cultivar e tentar semear e aumentar, né? Até porque a gente passou por um momento político que a gente viu a gente perdendo, né, muitos direitos que a gente tinha conquistado lá atrás. E no sindicato não é diferente, a gente tem muito a perder. Se não tiver um sindicato forte, né, que consiga manter todas as conquistas, de nada adianta. A convenção coletiva, ela tem uma renovação, então precisa ser validada pelos colaboradores, né? Senão a gente perde. E em qualquer momento que o banco quiser pressionar ou batalhar contra, a gente corre o risco de perder, se não tiver força. É isso que a gente... A privatização! Eu sou funcionário de carreira. Se for público ou privado, eu me banco. Chegamos a levar 8.000 bancários do Banespa ao Palácio dos Bandeirantes. Só foi privatizado porque o Fernando Henrique mudou a lei. Sim ao impeachment! Quando veio o golpe da Dilma, como se abrisse a porta do inferno. Há matérias controvertidas. Foi um caos, podia terceirizar tudo e o salário não melhorou. Aí veio a pandemia. A gente não sabia o que era aquilo. Ontem tivemos um óbito, foi Covid-19. 300 mil pessoas em casa no teletrabalho, mais de 50 rodadas de negociação. Não tinha lugar onde comprar máscara, álcool em gel. Tivemos que aprender a fazer conferência online, assembleia online. Aí você tem agora os bancos digitais e agora tem as cooperativas de crédito. Como é que eu protejo esse trabalhador?